Alô você! Chama! Mais um programa Papo Aberto. E esse programa Papo Aberto dessa semana tem uma surpresa aí para você da categoria petroleira. Aliás, para você da região aonde o Sindipetro Litoral Paulista tem as suas bases de competência. Ou seja, Baixada Santista e Litoral Norte. Temos uma grande surpresa aqui para você entender. Estou hoje com o companheiro, o novo coordenador do Sindipetro Litoral Paulista, companheiro Márcio André. Mas antes de apresentar a surpresa, sempre bom lembrar, compartilhe, curta os vídeos, o programa, principalmente para que a gente consiga avolumar, ter mais capilaridade, abranger, para a gente levar informação, um papo aberto, uma conversa franca e também falar de vários assuntos. Isso é o mais importante no programa Papo Aberto. E com isso, Márcio André, fala um pouquinho da tua história, seja bem-vindo ao programa Papo Aberto. Olá a todos, primeiramente aí agradecer pelo convite, né? E dizer que, primeira coisa, é uma honra ser coordenador do Sindipetro LP, esse Sindipetro que é o Sindipetro de luta aí da categoria petroleira e que representa muito a classe trabalhadora no Brasil afora. Me apresentar, eu sou catarinense, né? Nascido lá em Xaxim, Santa Catarina, pertinho de Chapecó. E como é que é a história do catarinense aí da barriga verde? Como é que funciona isso? Essa história vamos deixar para um outro papo, né? Mas é isso aí, sou catarinense, estudei minha infância, né, em Santa Catarina, depois fiz um curso técnico em Curitiba, no Paraná. E aí lá em Curitiba já tive meu primeiro contato com as políticas de esquerda, né? Que eu não tinha dinheiro, fui lá para trabalhar e aí encontrei lá no Cefet de Curitiba lá uma oportunidade de fazer um cursinho dentro do Cefet para poder fazer o vestibular do Cefet, entrar. O Cefet é uma instituição, né, federal. Sim, tem o que eles chamam de vestibulinho. Isso, exatamente. E aí tive meu primeiro contato e tive essa oportunidade de poder estudar, entrar no Cefet, né? E aí depois que eu estava no Cefet, aí eu tive muitas oportunidades de trabalho, emprego na indústria lá da região de Curitiba. E aí assim que eu me formei, acabei fazendo alguns concursos, trabalhei até na Copel, a Companhia Paranense de Energia Elétrica, né? Que hoje é privatizada? Infelizmente foi privatizada. E aí comecei trabalhando lá numa usina hidrelétrica. E aí um dos concursos que eu fiz da Transpetro, que é a maior subsidiária hoje da Petrobras, né? E aí fui trabalhar na Transpetro, fiz o curso no Rio de Janeiro, depois fui trabalhar no Nordeste, né? Nos gasodutos, e aí depois fui transferido aqui para São Sebastião, no litoral paulista, onde eu me encontro aí, já são 20 anos aí de sistema Petrobras. Caramba! E para vocês entenderem, o Márcio André, ele 20 anos de Petrobras, né? Está no sindicato desde 2015. Então, vamos quase chegando 10 anos de experiência junto à direção do Sindipetro LP. O Sindipetro LP, que tem diversas parcerias aqui na Baixada Santista, compõe a Federação Nacional dos Petroleiros, que faz um trabalho nacional, um trabalho em Brasília, lá no Rio de Janeiro, na sede. O Sindipetro LP que tem diversas atividades, participa de diversas atividades aqui na Baixada Santista em defesa da sociedade, em defesa principalmente da classe trabalhadora, nos seus diversos setores de exploração econômica. Então é uma honra, Márcio André, você está aqui no programa Papo Aberto, mas eu queria saber, que eu acho que é o que a categoria ou a sociedade quer saber pelas parcerias que o Sindipetro LP tem, o que esperar da gestão do triênio 2024-2027, do diretor, agora, o novo coordenador-geral dessa potência que é o do Sindipetro Litoral Paulista? Legal essa pergunta. É porque assim, eu, desde 2015, né, na diretoria, e trabalhando no sindicato, né, envolvido toda essa questão da luta da classe trabalhadora, né, o que eu entendi, né, do sindicato? O nosso sindicato basicamente tem 3 pilares de atuação, né, que você tem que
administrativamente, cuidar do seu patrimônio, dos funcionários do sindicato e toda a estrutura do sindicato, né, que é uma coisa muito importante, né? Segundo, você tem que batalhar muito para manter e conquistar os direitos da classe trabalhadora petroleira, né, da sua região, né, e também do Brasil afora, porque a gente também contribui, né, para a luta da classe petroleira no Brasil como um todo. E terceiro, que também muito importante, né, que é essa luta de classe, né, que a gente sempre está resistindo, né, contra o avanço neoliberal, das políticas neoliberais, que o avanço da política neoliberal sempre ela vai, digamos assim, atingir a dignidade da pessoa humana em última instância, né? Então, não tem jeito, não tem almoço de graça, como a gente diz, certo? Tem almoço grátis. Exatamente. Então, quando a política neoliberal, ideologia avança, a gente perde. Então, não tem para onde correr. Então, essa é uma também das bandeiras muito importantes aí da luta do nosso sindicato. Então, o que esperar, né, dessa gestão? É fazer uma gestão de excelência nesses 3 aspectos, né? E, principalmente agora que teve uma alternância de governo, a gente saiu daquela batalha infernal que tinha com o governo anterior, né? Que a gente estava perdendo cada vez mais direitos, né? E era infernal literalmente, né? Literalmente. Não é infernal figurativo. Era literalmente infernal. Era literalmente infernal. Então, a gente estava naquela... Era uma batalha que a gente estava perdendo muito, né? E agora a gente conseguiu... a gente tem com esse atual governo, a gente tem um outro patamar de discussão, né? E de luta. Então, assim, a gente estancou aquela sangria que estava ocorrendo e, aos poucos, a gente está conseguindo retomar alguns direitos, né? Aí, o meu campo de visão nesse triênio é o seguinte, fortalecer muito essa luta da classe trabalhadora na resistência contra o avanço neoliberal, né? Porque eu digo muito, quando eu converso com os trabalhadores, que, às vezes, o petroleiro, ele vê o diretor do sindicato, o coordenador, né? Ele vê em alguma campanha, com alguma bandeira na mão, na rua, fazendo um protesto, e eu digo sempre para eles assim, entenda, quando a gente estiver ali, a gente está lutando contra o avanço do neoliberalismo. A gente está na luta de classe e você também tem que ajudar e tem que apoiar, né? Então, assim, eu acredito muito que na minha gestão eu gostaria de dar um reforço nessa luta de classe aí contra o avanço neoliberal. Então, significa que a gente pode esperar do Sindipet-LP mais resistência, ainda mais resistência, né? Homenageando aqui, aproveitar para homenagear essa nova diretoria que se formou, tomou posse no último dia 1º de junho e também fizemos, 17 de julho, né, teve a festa de posse. Desejar muita sorte e muita luta para esses novos diretores, sem esquecer, sem deixar de homenagear aqueles diretores que não continuaram conosco, né, que não continuaram na diretoria do Sindicato Litoral Paulista por uma decisão particular, que desenvolveram nos últimos 3 anos um trabalho de excelência. Então, só gratidão em você também por você aceitar esse desafio. Eu sei que não é fácil, muitas noites sem dormir, muitas decisões a tomar, mas sabendo que é um caminho gratificante, que é a luta que a gente faz, a luta que os sindicatos fazem, né? E aí eu estendo isso, a homenagem a todo e qualquer trabalhador que se dedica a estar à frente de um sindicato, que sabemos as lutas inglórias, as renúncias, né? A gente fala tanto em renúncia em época de Olimpíada, né? Quando a gente vê o atleta ganhando uma medalha, o atleta é entrevistado e falando, a gente renunciou à festa, a gente renunciou a estar junto com a família, a gente renunciou aos amigos. Então, acho que para cada dirigente sindical desse país, medalha de ouro, porque as renúncias são diuturnas, tanto para a família, como da profissão, como de estudar, ter tempo para estudar. São várias renúncias. Então, essa luta em glória do dirigente sindical, em que pese aproveitar o Márcio para fazer essa homenagear todo dirigente sindical, que é isso, companheiros.
A gente fica só empresário. Empresário é a moda da vez. Sou empreendedor, eu trabalho 14 horas dentro de um carro que eu alugo e eu sou empreendedor e a gente homenageia. E o dirigente sindical, que é a única contrapeso, é o único contrapeso contra o avanço da exploração de trabalhadores. A gente sempre, na volúpia de fazer essa resistência, a gente esquece de homenagear. Então, em nome do Márcio André, abrangendo a todos e todas diretoras sindicais desse país. Mas vamos aqui continuar esse papo bom. E aí eu não posso deixar novamente. Chama! Participe, compartilha. Essa conversa leve, solta e falando de uma coisa que talvez não seja aqui a conversa do momento. Não é as eleições da Venezuela, não é a guerra da Ucrânia, não é as Olimpíadas. Mas é o que ali, dia a dia, tão essencial, que é a organização dos trabalhadores, a representatividade dos trabalhadores dos mais diversos fóruns. Então, o Márcio André se comprometeu aqui no avanço da resistência, na participação do CNPq-TNP nas mais diversas frentes de resistência. E aí, dentro disso, o que a categoria petroleira espera da gestão do Márcio André no que concerne as suas pautas? Essa é uma pergunta bacana, porque se eu não fosse da diretoria, eu falava, tá bom, Márcio André, tá aí nosso plano de cargo, e nossa reparação, e nossa... quase agora conseguimos, né? O pai, conseguimos postergar o pai. O que está no radar para os debates da categoria, para depois a gente falar o que está no radar das lutas contra esse ascenso do neoliberalismo. O que está no radar para a luta da categoria petroleira? Então, o nosso acordo coletivo, ele vai até 2025, né? Então, assim, praticamente esse ano 2024, a gente não vai ter essa luta que é o acordo coletivo, né? E aí o que ficou aqueles itens dentro do acordo coletivo que foi assinado em 2023, 2025, né? Aqueles programas, né? Que eram formações de GT para a gente poder avançar, né? E a bola da vez agora é o novo plano de cargos e salários, né? Então, o nosso sindicato, o CNPq-TNP, já fez uma parte do nosso serviço de casa, a gente já percorreu todas as bases, né? Fizemos até uma live para consultar a categoria e saber dos trabalhadores o que eles esperam para o novo plano de cargos e salários que vem por aí, né? Então, já fizemos essa nossa parte e já fizemos a primeira reunião com a Petrobras, o sistema Petrobras, e encontramos já uma dificuldade já na primeira reunião, que a Petrobras falou o seguinte, falou assim, não, o plano de cargos e salários aqui é da holding, e aí das subsidiárias, aí as subsidiárias vão ter que ver, mas primeiro nós vamos começar por nós aqui, e assim, e não foi isso que foi prometido quando foi assinado o acordo coletivo. Não foi isso, foi acordado, né? Não é nem prometido. Exatamente. Não foi isso, foi acordado. Não foi isso que foi acordado. O que foi acordado é que haveria isonomia. Certo? Exatamente. Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Aristóteles. Exatamente. E Rui Barbosa também. Isso. Então, assim, a gente já teve esse primeiro impacto, né? Nessa sequência, inclusive, essa semana tivemos uma reunião aí com a nova gerente executiva da Transpetro, né? E foi um dos assuntos que a gente levou para a reunião e já afirmamos que não vamos aceitar um tratamento diferente, que a gente vai querer um tratamento isonômico, né? Então, a gente está nessa pauta aí do novo plano de cargos e salários, né? E aí vai ter uma sequência agora de reuniões, juntamente com o sistema Petrobras, já colocamos todo mundo a par da situação, né? As empresas subsidiárias, porque não tem só a Transpetro, né? Existem outras subsidiárias, então colocamos todo mundo a par e já afirmamos em mesa que vamos querer essa isonomia para poder seguir, né? Então, o assunto principal hoje em pauta é um novo plano de cargos e salários. Ah, legal, mas sabemos que está no radar efetivo, né? As unidades elas foram precarizadas, reduzido o quadro de efetivo, então tem discussão de efetivo que a gente tenta levar para o nacional, mas a gente enfrenta também os problemas regionais, efetivo de pilões, efetivos aqui do terminal, efetivo na refinaria, efetivo nas plataformas, efetivo a nível nacional, né? Nacionalmente, cada unidade operacional está com problema de efetivo. Então, é importante a gente focar nessa luta aí. Márcio André,
E as lutas nacionais. Pauta nacional, defesa da Petrobras. Reforma da... não digo nem reforma trabalhista, mas uma mudança na reforma trabalhista que fez em 2017 foi tão danosa. A gente participou de muitos trabalhos que a pauta era a gente acabar com essa reforma, né? Que até tá o pessoal do Ministério Público, na política nacional dos direitos dos trabalhadores. Qual a pauta premente? Então, a pauta premente nossa é a defesa da Petrobras, como o nosso slogan que a gente usa por aí, que é Petrobras para os brasileiros, né? Então, assim, a gente defende uma Petrobras 100% estatal, certo? Uma empresa também que faça uma transição energética justa, né? Porque, sendo ela uma empresa estatal, seria muito importante a participação dela nessa transição energética. A gente defende também a Petrobras na margem equatorial, né? Porque a gente sabe que a demanda por combustíveis vai permanecer subindo no Brasil, apesar de alguns países ela apresentar uma queda ao longo dos próximos anos, mas no Brasil ela vai continuar subindo. O petróleo ainda vai ser uma grande commodity. Ainda vai ser uma grande commodity. E a gente precisa da margem equatorial para permanecer como um player gigante e fazer essa transição, né? Transição tão necessária, a transição energética, né? Exatamente. Gostaríamos muito nessa pauta de Petrobras estatal que ela retomasse os seus ativos que foram vendidos, né? E aí, na questão do preço dos combustíveis, principalmente a BR Distribuidora, que o nosso sonho é que ela recomprasse as ações da BR Distribuidora para que a empresa tivesse um controle maior na questão do preço. Por quê? De toda a cadeia produtiva, né? De toda a cadeia produtiva. Porque se ela conseguir evitar com que os preços dos combustíveis, né, gasolina, óleo diesel, GLP, disparem, ela evita também uma inflação dos alimentos e tudo que é transportado no país, né? Sim. Então, assim, essa é uma bandeira nossa, muito importante. E em relação à reforma trabalhista, a gente sabe que ela foi muito prejudicial, né? Para todos os trabalhadores, né? Inclusive, ela foi vendida, a reforma trabalhista, como, olha, se vocês aceitarem, se a sociedade aceitar a reforma trabalhista, nós vamos criar mais empregos. E aí foi feita a reforma trabalhista. O que veio depois? Desemprego e precarização do trabalho. Exatamente. É o mercado perfeito, né? O mercado perfeito para os grandes capitalistas, né? Porque eu tenho mão de obra sobrando, a mão de obra se torna barata, né? A mão de obra se tornando barata, a pessoa se sujeita a fazer trabalhos cada vez mais extenuantes com valores não dignificantes, assim por dizer. Mas vamos lá. Então, nós podemos dizer que a luta hoje que está na vertente da categoria petroleira pela retomada de ativo, então significa ter novos empregados. Então, podemos falar para os nossos familiares aí que a briga é ter mais concurso para entrar na Petrobras? É isso mesmo? A boa notícia é essa? A boa notícia é essa. Inclusive, muitos concursos já se iniciaram, né? 3.500, né? Entraram. Foi. É isso, essa informação? É isso. Com a nova gestão aí da Petrobras, né? E a expectativa é que tenha-se mais, né? A gente vê muito falar do retorno das Fafens, né? De nitrogenados, etc. Isso, fertilizantes. Fertilizantes. Voltar esse mercado. Exatamente. E aí, inclusive, tem uma das fábricas de fertilizantes que fica lá no Mato Grosso do Sul, que vai, provavelmente, a partir do próximo ano, vai ter obras lá e vai criar muito emprego, né? E aí, a expectativa é que, além dessa fábrica, outros ativos da Petrobras, né, que ela avance, e aí ela crie mais concursos, então, aí para nossos familiares e para toda a sociedade poder realizar o seu sonho, assim como nós realizamos o nosso, né, de conseguir estudar, se formar e fazer o concurso da Petrobras e poder trabalhar nessa empresa aí que é nossa. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá aproveitar o companheiro Márcio André aqui para a gente pegar a informação. Então, para a categoria petroleira, para a luta nacional, para as bandeiras políticas que a gente defende, que é a resistência, o ascenso, o avanço da classe trabalhadora, não das categorias, mas da classe trabalhadora como um todo. Porque quanto mais resistência, menos exploração, menos precarização e mais salários dignos, qualidade de vida, dignidade para quem produz riqueza do país. Respeitando a diversidade, acredito muito que o único responsável pela produção de riqueza é quem trabalha, né?
Respeitando, entendo, respeitando aqui a diversidade. Quem pensa diferente está tudo bem. Márcio André, então, temos aí as lutas regionalizadas, temos as lutas nacionais, temos as políticas para aplicar de retomada e recompra de ativo que foi vendido, e para o associado, porque nós estamos falando de categoria, do gênero categoria, da petroleira, mas a gente tem a espécie que é o nosso associado. O que esperar da gestão, o que está por vir aí para o associado do Sindipetro Litoral Paulista? Ótimo, né? Isso é boa. Exatamente. Agora, nessa nova gestão, a gente, inclusive, fez uma reformulação no nosso... Estamos, né, em plena reformulação no nosso setor de saúde, né? Nós temos a sede aqui em Santos e temos a subsede lá em São Sebastião e temos uma sala de atendimento em Caraguatatuba, né? Então, a gente está fazendo uma reformulação aqui no nosso setor de saúde para melhor atendimento com médico, dentista, enfermeiros, né, do trabalho, etc. Também que vão contribuir muito nas nossas ações, né? Que a gente tem muitas ações na justiça e a gente precisa da contribuição desses profissionais, né? Que isso é muito importante. E aí a gente também está agora, que foi aprovado, né? Para esse ano, a compra de uma casa, né? Para São Sebastião e também aqui em Santos, para a gente poder expandir, né? O nosso atendimento aos nossos associados, né? E também temos uma boa perspectiva de fazer melhoramentos aí do nosso setor jurídico para melhor atender os nossos associados, né? A gente vai sempre aparando aquelas arestas e para fazer sempre essa melhoria contínua aí, para que o nosso associado sinta-se à vontade no nosso sindicato, para que a gente consiga mais associados e a gente aumente mais essa luta aí da categoria. E é verdade que o Sindipetro LP tem aula de dança? Tem pilates? Tem aula de violão? É verdade? Tem tudo isso para o seu associado. E agora, o ponto, eu acho que de maior luta, de maior energia que a gente está gastando. Qual a expectativa para a resolução dos equacionamentos da Petros? Nossa, ótima pergunta, né? Então, assim, a gente sabe que os equacionamentos têm prejudicado muito, né? Os trabalhadores, né? Aposentados. E já iniciou um trabalho para tentar resolver isso já há um bom tempo. E formou-se um GT, que, se não me falha a memória, já tem mais de um ano, né? Que esse GT está formado. E um trabalho árduo, a todo vapor, a várias mãos, para tentar construir uma solução. No meio do caminho, uma solução parcial foi criada para reduzir os descontos, que haviam descontos de até 20%, 30%, né? Sim. No contra-cheque dos aposentados. A gente conseguiu fazer uma redução aí para uma margem de 13%, 13,5%. Foi uma solução parcial, mas não resolveu tudo, né? E agora estamos praticamente na última fase aí de negociação com a Petrobras, desse GT, para a gente encontrar aí digamos assim, um grande finale para essa situação dos equacionamentos e resolver de uma forma por todas, né? De uma vez por todas, essa questão e, digamos assim, retornar para os aposentados e pensionistas, né? Aquela dignidade que ele tinha de olhar para o seu contra-cheque e ver lá que o seu recebimento da sua renda estava lá inteira, sem nenhum desconto. Anos e anos de labuta, anos trabalhando de construir a riqueza e a soberania desse país. Ele hoje se decepciona quando vê os seus benefícios, né? Estamos falando de aposentado, é benefício. Então, a luta é para voltar a trazer esse alívio para esses aposentados. Muito bacana isso. E aí, pessoal? Alô, você! Chama! Curta a nossa página, Papo Aberto, com o novo coordenador geral do Sindipetro Litoral Paulista, companheiro Márcio André, petroleiro da Transpetro, na luta, na resistência, por melhores condições de dignidade para associados, categoria e a classe trabalhadora. Márcio André, considerações finais nesse papo bacana. Novamente, eu desejo para você assim, muita força, muita energia, muita sorte à frente dessa entidade combatente
de luta, reconhecidamente nacionalmente, pela luta implementada à frente. Então, é uma honra, né, você estar à frente da coordenação geral. Para as considerações finais, fale aí à vontade aí para a categoria petroleira, para o pessoal que está nos assistindo, que você pretende aí à frente dessa pasta. Ótimo. Então, dizer para todos, dizer para a sociedade em geral, que quando enxergar o nosso sindicato, Sindibeto LP, por aí lutando, a gente sempre vai estar lutando por uma sociedade mais justa, um mundo melhor para nós, para nossos filhos, né? Dizer para toda a classe trabalhadora, de forma geral, que o Sindibeto LP estará o máximo possível engajado em todas as lutas contra o avanço neoliberal, né? Inclusive trabalhando no Rio de Janeiro, indo para Brasília, e para todos os outros sindicatos que também estão nessa luta, estaremos de portas abertas nessa batalha, né? E dizer para os nossos trabalhadores, nossos associados do sindicato, que estamos abertos para reclamações, para sugestões, para o que for possível para fazer uma melhoria e chamar todos esses trabalhadores, esses associados para a luta, porque vai ter muita luta pela frente, né? E ao final dessa nossa gestão vai ter uma eleição, né, para presidente da República, e vai ser uma outra batalha também lá na frente, que estaremos também no front aí para manter a dignidade, né, da classe trabalhadora e do Brasil como um todo. Organizar os trabalhadores é preciso. Obrigado, Márcio André. Obrigado você que está nos assistindo. Compartilhe, curta o vídeo. Até o próximo programa. Chama! Valeu, cara. Obrigado. Valeu.